Há 30 anos atrás eu estudei sobre os textos acerca da restauração do Estado de Israel. Os profetas disseram milênios atrás que aquele povo que fora desterrado e espalhado pela diáspora, a dispersão, seria reunido outra vez em sua terra, o que não tinha acontecido com povo nenhum na história, desde o ano 70 e depois 132, 135, que foi a grande diáspora, a guerra de Adriano, o imperador, contra Bar Kokhba e o sumo sacerdote Akiba. Os judeus foram espalhados. Jerusalém ganhou um nome pagão, a Hélia Capitolina. Mas os profetas Isaías, Amós, Jeremias, Ezequiel, todos eles diziam que Deus reuniria outra vez o seu povo ali em Eretz Israel, a terra. Eles chamam Israel de a terra, Eretz Israel. Olha só o que diz Isaías: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar, e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Olha o que diz o profeta Amós. Eu poderia ler tantos textos aqui hoje. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, e plantarão vinhas e beberão do seu vinho, e farão pomares e lhe comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Era impossível acontecer aquilo, como foi descrito desde o movimento sionista com Theodor Herzl, que em 1897 disse que Israel seria criado em 5 ou 50 anos. O que acontece justamente com um brasileiro chefiando a ONU, Oswaldo Aranha, em uma sessão solene em que o Estado de Israel então foi liberado, criado para o dia 14 de maio de 1948. E poderia eu fazer uma nação nascer em um só dia? Abriria eu a madre e não faria nascer? É incrível ver as profecias que o deserto florescerá, o ermo exultará, e ver o deserto do Negev com toda aquela agricultura de precisão, de gotejamento, criando um oásis no meio do nada. O primeiro-ministro Ben-Gurion dizendo que o futuro de Israel era no deserto. Quem falaria uma loucura dessa? As plantas de dessalinização de água que eles estão usando para tirar o sal da água e usar a água e reaproveitando 92% de toda a água que eles usam. Israel não tem água. A gente vai falar do Rio Jordão, é um riacho. A gente tem o Rio Negro, Solimões, e temos o Amazonas. Eles não têm água, mas eles reutilizam a água e servem como modelo. Sem falar nas grandes empresas, as startups, os unicórnios, a tecnologia da robótica, a tecnologia de cybersecurity, tanta coisa que manda leite e mel, manda startup e inovação tecnológica. Eu vou para Israel esse ano no dia 11 de maio, e o nosso grupo será de 2 ônibus, e um ônibus já está cheio, porque é um parceiro que está conosco. O segundo ônibus já tem metade do ônibus cheio, e eu espero que eu vou fechar esse pacote até o dia 31 desse mês.
Então, se você não decidir ir para Israel comigo até lá, você não irá com Israel esse ano que vem comigo. Enfim, o que eu quero dizer a você hoje, finalizando essa reunião, esse quarto dia, é que existe uma bênção sobre nós, que fomos enxertados, oliveira brava em oliveira verdadeira, e que o favor e a graça das promessas que Deus fez não caíram por terra. O que Deus diz não volta atrás, mas cumpre o que lhe apraz e prospera para aquilo que Ele designou. É incrível o alinhamento que nós conseguimos com o povo de Israel esse tempo. É incrível a nossa conexão com eles. Hoje é Hanukkah. Eu fui chamado ontem para acender uma das velas. Ontem foi? Acho que foi ontem. Não. Foi ontem ou foi ontem de ontem? Foi quinta. Foi quinta. E nós celebramos essa vitória do pensamento da visão judaica de mundo contra o pensamento helênico, que foi a invasão dos reis gregos da Síria contra Israel, que sacrificaram um porco dentro do santuário e erigiram a imagem de Zeus no Santo dos Santos, na revolta dos macabeus, os martelos, que venceram aquilo de maneira tão incomum, tantos milagres. Esse povo da Bíblia, esse povo do livro, nos legou uma cultura de esperança, uma cultura da alegria. E nós estamos aqui pegando esse legado, a bênção de Abraão. E é Paulo quem diz que aqueles que estão em Cristo são herdeiros da bênção que foi dada ao nosso pai Abraão. E que nós podemos viver segundo as suas promessas, segundo a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós, os gentios, e recebêssemos o Espírito prometido. Feche seus olhos hoje. Nós queremos liberar esse mesmo favor, essa graça de ser uma bênção, um abençoado, abençoador. Alguém que recebe o fluxo do passado, dos antigos, dos heróis da fé, aqueles que viveram e construíram esse legado. Nós estamos nos conectando à bênção dos antigos, os antigos profetas. É o que diz Pedro no dia de Pentecostes: vocês são filhos dos profetas, porque desde Samuel e todos quantos depois dele profetizaram esses dias, vocês são filhos dos profetas e da promessa feita a Abraão. A promessa feita a Abraão está encontrando geografia na sua família, no seu lar. A promessa feita a Abraão está encontrando geografia no seu útero. Como ele regenerou a Sara, ele pode fazer você gerar filhos, ele pode fazer você frutificar. E se isso tem um significado em outra esfera, ele está quebrando a esterilidade na sua vida financeira, ele está quebrando a esterilidade na sua vida pessoal e emocional, ele está quebrando a esterilidade no seu casamento, ele está quebrando a esterilidade na sua vida. Sinta-se hoje em um rompimento, em um crescimento, em um ponto de inflexão para o futuro que nada vai deter, porque a promessa que Deus fez é aquilo que Ele vai fazer. E se Ele pode juntar o seu povo depois de 2000 anos e conduzi-lo de volta à sua terra, e Israel é a representação física da promessa. Eu estudei esses textos, é impossível. Sem Deus essa conta não fecha. Se Ele pode cumprir tudo aquilo que foi dito, quando eles pegam a água do mar Mediterrâneo e eles levam para o meio do deserto, canalizam, quando todas essas promessas começam a se tornar visíveis, literais, o Deus que tem uma promessa para você diz: você não morrerá, antes viverá. Ei, você não morrerá, antes viverá.
para contar os meus testemunhos. Você está pensando, você recebeu uma seta pensando que vai morrer. O Senhor te diz essa noite: você vai viver. Eu vou te saciar com longos anos para ver o bem, para ver a minha bondade na terra dos viventes. Deus está te dando uma palavra essa noite. Abrace a promessa, abrace aquilo que Deus está lhe entregando. Ele está quebrando a esterilidade, Ele está te fazendo mãe de filhos, Ele está te fazendo frutífero e fértil, fecundo. Ele está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança a sua semente de manhã, e à tarde não repouse a tua mão, porque você vai viver para ver os filhos dos seus filhos. Você vai viver para ver os filhos dos seus filhos. Você vai viver para ver os filhos dos seus filhos crescendo. E eu quero liberar uma palavra de destino sobre você. Ele está quebrando as correntes que te prendiam. Ele está fazendo a terra que era ferro, uma terra de ferro, parece que nada florescia. Ele está transformando a sua geografia, Ele está umidificando o solo, Ele está criando profundidade e raízes, e Ele está rompendo os céus de bronze. Os céus que eram de bronze estão se abrindo sobre você, as cortinas estão se abrindo, o pergaminho está se enrolando, e você vai poder ter uma experiência viva com o Deus de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pai, muito obrigado. Estamos numa jornada de 12 dias, hoje é o 4, e nós cremos que tantas coisas vão acontecer esses dias aqui. Deus está quebrando a esterilidade na sua vida. Deus está colocando a semente dele no seu coração, e essa promessa vai florescer, e a palavra de Deus vai se cumprir. Você vai ver o texto sair da página, você vai ver o verbo se encarnar, se materializar, a promessa se tornará tangível, palpável, invisível. Outra vez, o Deus que disse é o Deus que vai fazer. Aquele que prometeu é aquele que fará. Ele é fiel, seu nome é fiel, Ele não pode negar a si mesmo.